Salve, boladinhos! E boladinhas, como é que vocês estão? Nós já estávamos com saudade de aparecer aqui pra vocês, né, amiga? Lindíssimas, né? Hoje, Na paleta, né? Sem querer, mas um sempre. episódio diferenciado, né? A gente está querendo abordar um tema muito importante Sim. para a sociedade, de uma forma divertida que a gente sempre faz, né, gente? Sem dúvidas. Com uma pessoa incrível que também é gente da nossa mesma faixa etária, assim, mas que entende muito das nossas cabecinhas. Maravilhosa, gente. Antes da gente apresentar essa mulher incrível, nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Vou falar do Resenha Burger, que é o nosso parceiro aqui com os melhores hambúrgueres de Lauro de Freitas e Salvador. Gente, é muita baixaria. Muita resenha, muito babado. Ó, O babado é que eu mais gosto. o QR Code tá aqui na tela. Tem vários outros nomes pitorescos pra vocês verem cada um mais Gente, gostoso. muito, Ai, meu Deus, eu tô aqui já nossa. nervosa, já louca pra Daqui comer a um. pouco chega, Vai né, chegar, amiga? viu? Conta um Então, tempinho aí que rapidinho vocês vão ver. chegando confere aqui. lá o Insta deles, vocês vão adorar. A The Glow Story, que é uma loja de streetwear com peças únicas e exclusivas. Meninas, vocês não vão ver ninguém no rolê igual você, porque só tem uma peça de cada. Então imagine aí, você vai chegar toda palosa no rolê e não vai ter aquele risco de falar, porra, velho, vou ter que sair daqui porque a menina ali tá com a mesma roupa que eu, pai. Não, então tá aqui o QR Code na tela, vai lá, gente, só peça linda e vai vir uma coleção aí de primavera, verão, incrível. Não vou dar spoiler, não. Pois é, gente, agora eu vou falar de uma loja que, se você quer referência de moda, é a Lala Gang Stories, sem sombra de dúvidas. Clica aqui nesse... É clicando, né, gente? Essa Tocando câmera. Direciona a nesse câmera. QR Code que vocês vão entender do que eu tô falando. Se vocês querem referência de moda, de estilo e roupas acessíveis, é na Lala Gang. Então, acessem. Agora a gente vai apresentar uma pessoa maravilhosa, uma mulher incrível, uma mãe extraordinária, uma psicanalista maravilhosa, Vanessa Santos! Olá, gente, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. É um prazer, gente, me convidarem. Fiquei muito feliz, eu acho que desde o primeiro momento, né, quando você veio com a ideia, eu falei, amiga, não esqueça de mim. Impossível não querer chamar você, né? Porque, primeiro, é muito importante, gente, a gente abordar isso. Ainda mais numa sociedade que a gente vive hoje, né? Que Bem as pessoas adoecida, né, estão amiga? cada vez mais doentes mentalmente. Não tô falando, tipo, apenas assim, tô doente da cabeça. Não, tudo hoje na vida precisa de uma atenção, né? E a cabeça, se a gente não tá bem aqui, nada tá bem. Não, minha filha. e é algo que é interessante de abordar, porque muitas pessoas não aceitam, acham que é algo desnecessário. E eu sempre uso isso, né? Porque até a gente de família, assim, porque é de uma geração diferente da nossa. Que bom que a gente tá vivendo essa geração, porque os filhos e filhos e filhos podem viver provavelmente um futuro melhor, né? Com educação melhor. Mas assim, quando eu vou abordar, eu falo assim, gente. Eu falo assim, gente, beleza, quando você compra um computador, vamos fingir que é o computador, tipo, CPU, tela e tudo mais. Pense que o CPU, se o CPU quebrar, ele não funciona. Nada funciona. É como se fosse a nossa mente. Então, você não vai trabalhar da mesma forma. E aí a pessoa até que entende, né? Mas enfim, vamos deixar a Vanessa falar, que eu estou aqui empolgadíssima com essa conversa. Feita a reflexão, eu gosto muito disso, não só essa sua ideia, né, da CPU. Na maioria das vezes eu trago para os pacientes o seguinte, o que é o processo de terapia, né? Quando a gente está em casa, que a gente resolve arrumar o nosso guarda-roupa, o que é que a gente faz? A gente tira tudo de dentro dele, joga em cima da cama, fica aquela bagunça e a gente começa a separar o que vai para dentro do guarda-roupa, o que é em cada peça, o que eu não quero mais, eu preciso me desfazer. É assim na terapia, a gente bagunça tudo porque a gente vai reorganizar como é que anda o seu funcionamento, né? Como é que anda a sua cabecinha. Sim. Então, tem muita coisa que a gente vai precisar desfazer, né? Que não serve mais pra gente. E tem coisas que a gente vai manter, vai reorganizar, dobrar bonitinho. Então, o processo de terapia, de uma forma mais lúdica, é mais ou menos dessa forma, né? Sim, Vanessa, você sempre pensou em trabalhar com terapia? Era algo que você já pensava, de, tipo, quando se falava de faculdade? O que é que você quer fazer de faculdade? Eu quero ser psicóloga. Ou foi algo que você foi desenvolvendo esse amor depois de um tempo? Você começou no curso não muito empolgada, isso foi crescendo ao decorrer do tempo que você foi estudando? Ou você sempre teve esse start? Não, porque eu fiz todo o vestibular para direito, gente. Eu fiz todos os vestibulares possíveis, passei em algumas faculdades para direito. Só que o que é que aconteceu? Fui fazer um concurso público da Caixa Econômica
E lá tem tanta coisa de direito administrativo e várias coisas. Eu falei, gente, isso não é pra mim. Não funciona. Eu não me vejo nisso. E por ser uma pessoa também um pouco tímida, eu me soltei um pouco mais a partir do trabalho, porque eu preciso, né, interagir com o paciente. Mas, por ser essa pessoa tímida, eu ficava, meu Deus, como é que eu vou para um tribunal? Falar, debater, defender alguém. Não me via naquilo, então eu desisti. Psicologia era algo que era secundário. Eu gostava muito de séries que tinha aquela visão forense, né? Psicologia forense, eu achava magnífico. Tanto que eu fiz um curso, no meu primeiro semestre de faculdade de psicologia, eu fui para Brasília para fazer um curso com um rapaz que na época era um dos principais que traziam essa abordagem para cá, que era as microexpressões faciais. Tem até uma série, eu não me lembro qual é o nome dessa série, que o cara analisava, né, para saber se a pessoa estava mentindo ou não pelas microexpressões faciais. Eu assisti essa série, é muito interessante, muito. E aí eu fui lá para Brasília, fiz esse curso, e aí eu comecei a me apaixonar. Antes a minha visão era muito mais forense, né, não para a área clínica de atender o paciente, mas também porque é muito nova, pouca perspectiva do que era de fato a área de trabalho, então aos pouquinhos eu fui me modificando, a questão também da abordagem teórica. Porra, é incrível, Van. Pra quem não sabe, Vanessa é minha psicanalista. Hoje, a gente tem um atendimento, né, amiga, de paciente e profissional, mas eu não comecei com Vanessa. A gente estava até conversando sobre isso, que quando eu despertei para que eu precisava de uma terapia, eu já estava, gente, surtada, de verdade. Foi o estopim. E isso foi muito ruim para mim, porque é muito mais difícil você tratar de algo que já está estrondoso, que se tornou realmente uma doença, quando você está bem doente. É como qualquer outra doença. O seu corpo muitas vezes dá sinais de que aquilo ali não está bem. E você não dá atenção àquilo, e só dá atenção quando explode, mesmo quando você cai num leito de hospital. Aí as coisas são muito mais complicadas para ter essa... Sim. Sabe, essa cura. Então, a gente estava conversando que a gente precisa perceber os sinais de quando nossa cabecinha não tá legal pra gente cuidar. Ivan, você acha que a partir de que momento o ser humano tem que ter esse start? Quais são os sinais que a gente, como jovem, como pessoa em si, mas jovem principalmente, porque a gente vê muitos jovens hoje em dia com depressão profunda, cometendo suicídio, ansiedade. Então, quando é que esse jovem ele pode começar a perceber que ele precisa de uma terapia para que não deixe esse efeito bomba chegar, entendeu? Antes dessa doença se alojar no corpo, quando é que já começa a fazer terapia? Gente, terapia eu acho que é fundamental em qualquer momento da vida, né? Eu acho que todo mundo poderia, né, em algum momento falar assim, não, deixa eu fazer uma terapia, né, me analisar, porque, por exemplo, dentro da psicanálise a gente chama de análise, né? Porque a gente começa a se analisar nossos comportamentos, nossos pensamentos. No caso da sociedade hoje, um pouco mais jovem, é a gente pensar que a gente não pode normalizar nem padronizar algumas coisas que vêm acontecendo. Por exemplo, a gente vê vários vídeos de pessoas que... autoprodução, sabe? Academia e faculdade, trabalho e tem loja própria. Não que isso não seja normal. Ótimo quem consegue fazer. Mas muitas vezes a gente cria a ideia de que todo mundo tem que ter esse tipo de rotina. E a gente até se sente Verdade. muitas vezes, quando você faz menos coisas, você se sente um inútil. Eu me sinto assim. Eu não consigo, gente, tipo, deitar numa tarde pra dormir. Eu não me sinto bem. Porque é como se eu precisasse estar fazendo uma coisa. A gente normalizou, no caso, o excesso de tarefas, né? Isso. E aí você se sobrecarrega, né? Não tenta diferenciar o que é a minha rotina, o que é a sua rotina, o que eu posso, o que eu não posso fazer. E aí vem aquela sensação de fracasso, a autocomparação, porque o outro melhor, o outro consegue, eu não consigo. E aí a gente não vai percebendo que a gente vai adoecendo, né? Aí entra o processo de ansiedade, né? Porque sua cabeça tá lá na frente, pensando nas 1001 coisas e paralisa aqui. Quando é de fato para você estar fazendo, você paralisa. Porque você tá pensando sempre muito mais à frente. Então, acho que a partir desse momento, né, qualquer jovem, né, que queira iniciar a terapia é perceber como é que anda a minha vida. Faz uma reflexão, eu tô bem, né? Como é que estão as minhas cobranças? Elas estão dentro do aspecto natural, né? Se não, e aí, vamos conversar com alguém, vou procurar alguém, né? Eu acho que tem aí muitos profissionais, eu acho que é importante a gente se identificar com alguém, né? Para que esse vínculo e essa aliança terapêutica, ela seja da melhor forma possível. Sim. Muito interessante. E deixa eu te perguntar, assim, quando foi que você se interessou para fazer psicanálise? Já era uma abordagem que eu gostava muito. Eu tinha um professor na Rui Barbosa que ele simplesmente chegava, botava a cadeira dele no meio da sala
e não anotava nada. E ele só falava. Ele falava a vida todinha de Freud, com datas, com os mínimos detalhes. E você pega seu caderno, viu? Deus. Anote, porque não tinha slide, não tinha Sim. nada. Não repetiu o assunto. Se naquela semana era aquele assunto, era aquele. Semana que vem ele vai continuar. E eu vi aquilo ali, tipo assim, gente, que coisa linda, sabe? Perfeito. A didática dele, a história também. E, assim, a psicanálise, ela foi a pioneira, né? Dentro das outras terapias. Então, assim, como falam, né? Freud é o pai da psicologia, né? Isso. Então, assim, foi uma abordagem que eu gostava muito e eu quis percorrer esse percurso, né? Quis dar andamento. No período da faculdade, não tem tanto foco na psicanálise, né? Tanto que eu fui buscar fora da faculdade um curso de formação, onde aí a gente faz todo o tripé psicanalítico, né? Que é terapia, supervisão e a análise, né? Então, eu percorri isso e... Sim. Então já foi um momento que nem foi assim dentro da faculdade assim, que você deu esse despertar para psicanálise. Foi depois de Não. formada que você falou, poxa, eu quero me especializar nisso. Sim. Foi incrível. Porque, assim como outros profissionais dentro das outras abordagens também, eu acho que na faculdade, para todo mundo, eu acho que não só para psicologia, mas para todo mundo, assim, a faculdade é uma coisa mais generalizada. Extensa, Isso. né? Entende? Você se não encontra pega ao longo muito. Eu sei Aí você como tem é que isso. sair um pouquinho para buscar em outros campos, né? Tanto que até hoje eu mantenho, né, os grupos de estudo. Eu ainda estudo porque eu acho que é importante, né? Todo conhecimento é super válido. Com certeza. Inclusive, eu vejo direto lá postando vários livros. Aí, leio bastante livro, eu acho massa, Van. Qual paciente, assim, mais atípico que você teve, Vanessa? De você falar assim, velho, que situação inusitada, que história inusitada, que eu nunca vi, nunca atendi alguém assim. Gente, pra ser sincera, eu não tenho tantos pacientes, assim, muito inusitados, não. Mas, por exemplo, Teve uma situação muito engraçada, assim, né? Atendendo, que eu dei graças a Deus. Gente, eu atendo de forma online, tá? Eu já Então, falei nesse isso. momento, eu dei graças a Deus de não ter sido presencial. Eu tenho muita agonia, gente. Eu tenho muita agonia com sangue, com Meu olho, Deus. com qualquer coisa que explore o corpo humano de forma Eu aberta. também. Eu tenho muita agonia, gente. também. Eu não posso me cortar aqui Eu se eu nunca tomei ver... ponto na vida, então quando eu vejo alguém com uma Mentira, costura, juro por amiga. Deus. Quando eu vejo alguém com uma Ai. costura de ponto, eu fico em choque, eu fico, ai meu Deus, não sai da perto Ai, de mim. sim. É tenso. Eu fico mal. E aí, beleza, né? Lá na terapia, né? O paciente vai falar sobre tudo e a paciente entrou num assunto de biópsia e de não sei meu o quê. Deus. E que a médica viu isso e eu comecei a imaginar aquela cena. Quando eu vi minha filha, minha visão já tava turva. Meu Deus. Minha mão já tava suando frio. E eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar aqui agora. Porque eu sou dessas, né? Se eu ver sangue, eu vou desmaiar. Aí eu falei, ô fulana, um segundinho que eu vou aqui pegar uma água e já volto. Na mesma hora eu bloqueei, né, o som e a câmera, deitei no chão, botei as pernas pra cima. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus. Nossa. Passei mal, Ela real. fazia biópsia, ela era dessa área de saúde ou ela presenciou algo? Não, ela precisou fazer uma biópsia, passar Ah. por um exame que mexeu com ela, causava ansiedade e tudo mais. Então, ela precisava compartilhar isso comigo, né? Então, eu deixo o paciente falar sobre tudo. E eu tive que deixar ela falar. Eu não ia falar assim, ô querida, desculpa, mas eu não quero ouvir sobre isso. Porque às vezes Você ela não quer pode, falar, entendeu? Vanessa, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, você lida com pessoas, né? E, querendo ou não, pessoas têm essa troca, né? Você se sente sobrecarregada ao longo do dia por estar lidando com muitas experiências e isso te faça também despertar o lado... Que, inclusive, outra pergunta junto, você também faz terapia por conta de... Da sobrecarga, da né? sobrecarga? Já fiz. Hoje em dia, eu não é que eu não precise, mas eu acho que não exista uma situação que eu vá precisar entrar em análise novamente, né? Mas, assim, no início do atendimento, para mim foi um pouco difícil, porque eu sentia a carga de muitas histórias, muitos traumas, alguns abusos, né? Geralmente, as sessões que envolvem, né, abusos na infância, para mim, é muito delicado, me dói muito. Sim. Esses assuntos, no final do meu dia, eu sentia aquele peso nas costas, dor de cabeça muito intensa, porque era tudo muito novo, eu não sabia, né? A gente sabe que todo mundo vive uma particularidade da vida, mas a gente não entende de fato como é o dia a dia de ninguém, o que aquela pessoa passou. E aí você entra no íntimo da pessoa, não tem como você não sentir, né?
Então, eu me sentia sobrecarregada, né? Mas depois de um tempo isso foi melhorando, né? Eu acho que com mais vindas de mais pacientes, com várias outras demandas, eu acho que isso foi amenizando. Mas o baque inicial foi muito no início, de sentir o peso do que de fato é. É difícil, viu? Porque, assim, ó, quando eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que tá vivendo um problema, eu meio que vivo aquilo um pouco. A gente já sente. E você tem que ter esse filtro, né? De não absorver. Porque às vezes é muito difícil, a dor do outro dói muito, como você falou, a questão de uma pessoa que sofreu um abuso, algo do tipo. Ainda mais a gente como mulher, a gente se coloca nesse lugar. Eu também sempre me perguntei isso. Eu falava, véi, imagine como a cabeça de Vanessa não deve ser por conta de, tipo, muita demanda de outras pessoas. Mas aquilo não é sua profissão. Hoje em dia você já consegue lidar com isso. Inclusive... Constância, né? A constância faz você saber lidar, enxergar aquele problema de uma forma, assim, mais natural, para você saber trabalhar de uma forma que seja clara, né? E outra coisa que é muito foda, Vanessa, que eu acho que, tipo, eu sou muito expressiva, a Jéssica sempre fala isso. Imagine, eu fico imaginando, se eu fosse psicanalista, eu ia ficar, mulher, eu tô chocada. Mentira que ele fez isso com você. Ai, que ódio desse macho, eu vou dar na cara. Não dá vontade de você ter uma expressão não, me dessa, desculpe, não? mas tem alguns, por exemplo, relacionamentos abusivos, que você vê que a paciente, a mulher, ela quer sair daquela relação e permanece... Ai, meu Deus, eu fico com aquela coisa assim dentro de mim, né? segurando. Mas você, mulher, acorda. Eu entendo que é todo um processo até ela conseguir sair daquele relacionamento, né? Mas eu sei que todo o processo vão ter inúmeras recaídas, mas quando você vê a recaída, você fala, oh, meu Deus do céu, de novo, não, meu Deus. E nessas horas das recaídas, na maioria das vezes, elas fogem da terapia, né? Porque tá tudo bem, né? Tipo assim, eu tô de boa com o meu namorado aqui, marido, né? Mas aí quando volta de novo o ciclo, aí volta todo mundo com os rabinhos entre a perna. Ô, gente, eu tô dando risada, mas porque eu tô me identificando aqui, você tá entendendo? Eu tô levando uma dura, meio camuflada, eu tô sentindo isso daqui, viu? Não veja dessa forma. Eu tô precisando voltar pra terapia, mas, tipo, você não fica em choque, não? Quando o povo vai contando as coisas, você fica, meu Deus, eu estou chocada com isso, tipo, dentro de você. É muito babado também, né? Eu fico só olhando na carinha dela, às vezes, quando eu tô contando as coisas pra ela lá. Sim, tipo, plena, só que eu fico, Vanessa deve estar por dentro. Meu Deus, que é isso? Eu não acredito nisso. Você fica assim, Vanessa, por dentro. Por dentro eu fico, mas tem horas que também não dá pra gente manter imparcialidade, né? Uma hora a gente vai rir, uma hora a gente vai comemorar, uma hora a gente vai ficar surpresa. Porque, com certeza. Por exemplo, a gente, no processo de graduação, falam pra gente, tipo, ser um ser humano sem emoções, né? Tipo, totalmente apático ali ao sentimento do outro. Sim. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que eu me expressar também é importante para aquele paciente entenda que eu estou compreendendo aquela dor dela, né? Então, às vezes eu fico surpresa. Eu sou das microexpressões, né? Eu falo com os braços também. Eu gosto de gesticular com o paciente. Se conectar, né? Eu querendo também. ou não. Eu já vi Vanessa com o olhinho cheio de lágrimas, eu contando alguma coisa. Quando foi algo, tipo assim, feliz, uma realização minha, os olhos brilharam. Isso é muito bom para o paciente, Ivan. Parabéns pelo seu trabalho, sim, inclusive. Porque eu sempre falo, velho, que se eu não tivesse me tratando hoje, eu não sei o que seria de mim. Porque, tipo, eu lembro de quem eu era antes da terapia. Eu sempre fui uma pessoa que eu quis me conhecer. E eu não conseguia sozinha. Eu não me entendia, eu não entendia minhas emoções. Eu não sabia o meu valor. Eu não entendia o que era pra eu falar, o que era pra eu permitir e não permitir. E isso tudo foi um aprendizado na psicanálise. E o que é mais importante, o psicanalista, né? Eu vou tomar o lugar aqui de Vanessa, porque eu já peguei a visão disso. O psicanalista, ele não te diz o que você tem que fazer. Ele te mostra o caminho que você tem que percorrer dentro de você, porque suas respostas estão dentro de você, não é isso, Van? A gente mascara, né? A gente não assume ali, mas a gente sabe. No fundo, a gente sabe o que a gente precisa fazer. É verdade. Sim, eu tenho uma pergunta a fazer que eu acho que o pessoal aí que tá assistindo também tem essa vontade. Que é assim, hoje em dia as redes sociais dominaram, né, tudo, o mundo. E assim, hoje o TikTok é uma rede social que ela tá sendo muito assim, é uma rede social que é só de informações, que você às vezes não sabe o que é verdade e o que é verdade, entendeu? E aí eu quero saber em relação ao TDAH, ao TDI, que tanto titulam que você tem nessa rede social. Tipo, eu conheço várias pessoas, inclusive, que me falam que tem TDAH
e que tenha vários transtornos por conta porque eu vi no TikTok. Se autodiagnosticando, né? Tipo, o que você acha disso tudo? Gente, é complicado, né? Porque as pessoas não entendem o que é traços e o que é diagnóstico. Dentro dos traços, todo mundo vai se enquadrar em qualquer coisa, seja no mínimo aos grandes transtornos, Sim. Todo mundo vai se enquadrar em alguma coisinha ali. Exatamente. Então, acaba que as redes sociais fazem com que a gente tenha muita informação e acaba que a gente se autodiagnostique, né? Porque, tipo assim, junta um bocado de fatores. Antigamente, eu tinha muito post. Do início, a gente, né, de forma meio assim, sem saber o que deve ou não deve fazer, então a gente erra para poder acertar. Então, eu fazia muito post de 5 coisas que são sinais de ansiedade. Mas, às vezes, gente, você pode ter ansiedade, mas é bem diferente para cada uma. Então, muitas vezes você vai pegar aquele sintoma e falar, eu também tenho, mas tá. Qual foi a situação que você passou para você se sentir daquela forma? Há quanto tempo você se sente dessa forma? Então, é um perigo, né? A gente pegar e falar que, eu tenho, né? Quando o paciente vem, eu sempre pergunto, por que você está aqui hoje? Por que você decidiu fazer terapia? Não, porque eu tenho depressão, porque eu tenho ansiedade. Tá, você passou por um diagnóstico? Quem falou que você, de fato, tem isso? Né? Às vezes não é exatamente o sintoma. Você pode sentir alguma coisa, mas não é um diagnóstico. Então, tem que ter muito cuidado, gente, com esses vídeos. Eu acho interessante quem compartilha que tem e como é a sua vivência, como lida, para outras pessoas que têm um diagnóstico se inspirar. Mas não para sair dando um diagnóstico para as pessoas. Aleatório. Exato. Outra coisa, Van, referente a... Eu vejo muito... Tem pessoas que, tipo, eu até vejo no Insta... E pra mim é uma problemática na sociedade que a gente vive de meio que normalizar de uma forma assim, bacana que toma remédio controlado. Só um clonazepam. Só um diazepam agora. Só uma Ritalina pra poder... Véi, tipo, é sério, a pessoa... Tudo bem, a pessoa toma porque tem uma prescrição médica. Mas, tipo, ficar postando isso como algo de, tipo, hoje só a base disso daqui. Eu acho que é uma problemática na sociedade que a gente já sabe que é doente. Sim. E ver esse tipo de coisa, porque a gente não tem como. As redes sociais, elas influenciam muita gente, até eu. A gente se influencia. Claro que a gente tem que ter o filtro, mas eu acho que isso é uma problemática, não é isso? Com certeza. Gente, não façam uso de medicamentos sem ter uma prescrição e sem necessidade. Porque você acaba tomando... Eu tenho uma pessoa conhecida que ela tomou por muito tempo, sem necessidade, um remédio, tarja preta. E hoje em dia ela teve um grande problema de... um déficitzinho, eu não me lembro qual é o nome, mas por conta do uso excessivo do medicamento. Então, vocês precisam tomar cuidado e que não é para tomar a qualquer hora, a qualquer momento. Principalmente que, digamos aí, você faz uso de Rivotril. Rivotril é um tratamento... Né? Um SOS, digamos, uma pessoa que tem ansiedade e ela faz o uso bonitinho da sertralina, mas vai ter momentos que vai ter um gatilho muito forte, então ela vai ter aquele sintoma físico muito avassalador. O Rivotril ela vem para segurar um pouquinho a sua onda, mas não é todos os dias, nem todas as horas. É um SOS. Tem gente que toma Rivotril todos os dias. Quando não tem, e você passa por esse desmame precoce, você vai sentir todos os efeitos colaterais possíveis, né? Despersonalização, insônia, pesado, viu? Efeito a mais da ansiedade, a sensação de depressão mais profunda, porque você descontinuou um medicamento que você estava tomando todos os dias, e o seu corpo e a sua mente entendeu que ali, aqui tá dando bom, e do nada você para, seu corpo sente. Então, vocês não podem administrar nenhum tipo de medicamento sem uma prescrição, sem o controle ali de um médico, né, de um psiquiatra, para poder alertar vocês. Sim. E, Van, quando é que você percebe que o seu paciente, ele precisa, além de uma terapia contigo, passar por um psiquiatra, desculpa, isso. Que tem que tomar um remédio de fato, quando você não consegue ter mais aquele controle. Qual é o sinal que você tem dentro da sua profissão que você analisa e fala, não, até aqui eu consigo só. Então, a partir daqui, já é algo a mais que eu não posso resolver nessa sessão. Uhum. No caso da ansiedade, por exemplo, quando o paciente está tendo muitas crises, sintomas físicos, né? Sudorese, ataque cardíaco, né? Tremores, paralisação de membros. Já tive paciente de, tá no Uber e simplesmente as pernas pararam de funcionar, né? E ele fala, moço, me leva para o hospital agora que eu não estou conseguindo mexer minhas pernas. E chegar lá, o médico fala, olha, você está tendo uma crise de ansiedade. Então, quando o sintoma físico ele já está muito mais aguçado, aí é importante que você procure um psiquiatra. Da mesma forma, a depressão.
paciente vem com aquele ar deprimido, mais melancólico. Então, a gente busca entender o que é que fez aquela pessoa se sentir daquela forma. Então, a gente vai trabalhando ali, a gente vê qual é o tipo de pensamento disfuncional, né? O que é que a pessoa está pensando ali que não está funcionando da forma correta. E a gente vai fazendo um trabalho. Mas a pessoa é muito resistente, ainda muito melancólica, não sai daquele quadro. As coisas começam a perder o sentido. Algo que fazia muito sentido para ela, deixa de fazer sentido. Aí eu falo, opa, fulana... Vamos ali procurar um psiquiatra, né? Pra gente ver o que é que a gente pode fazer. Porque aqui a terapia tá indo bem. Mas não é somente a terapia. Sim. Você tem que passar, né, por um tratamento, né? Com medicamento também. Vanessa, me diz uma coisa. É assim, eu tenho um filho de 3 anos, né? Eu e Sabrine, né? Você já sabe da vida de Sabrine, mas... E ela também tem um lindo. Ai, não sabia, que fofo. Sim, neném de 5 anos. Bem maravilhoso. Sim, e assim, hoje eu vejo que muitas mães... colocam já desde pequeno em uma psicóloga e tudo mais. Mas, assim, eu tenho uma opinião. Ainda não sei se ainda é o certo, sabe? Na minha cabeça, 3 anos de idade, 4 anos. Pra você, o que é que você acha em relação a colocar uma criança pra ser tratado desde pequeno? Você acha que é necessário? Depende. Vamos pensar assim, digamos que é uma família, estava ali, constituída, bonitinha, a criança tem uns 4, 5 anos... e passa por uma separação, um casal se separa. Sim. E a criança vivencia aquele processo, tá com aquele familiar ali, agora já não tá mais. Ali eu acho legal levar para ver como é que a pessoa, né, a criança tá aceitando aquela separação. Aí, um ponto. Outro ponto é quando você percebe que a criança tem algum comportamento, alguma coisa diferente da normalidade, e aí você precisa levar para uma avaliação. Crianças que têm algum espectro, né, autista, o TDAH mesmo, né? Então, aí você leva a criança para fazer, né, uma avaliação e fazer o tratamento, né, com terapia. Mas depende muito, muito do caso. Não são todas as crianças que precisam ir para terapia. Depende muito. Sim. Ó, uma pausa rapidinho aqui, porque, gente, chegou algo Eita! que todo mundo gosta, que é o quê? Comida. Opa, adoro. Uma resenha A top, resenha tá gente. rolando aqui, né? Um papo massa, é por isso que não poderia faltar. Resenha Burger. E olha o que eles mandaram pra gente hoje, Vanessa, especial. Pra mostrar pra vocês que o Resenha não tem só hambúrgueres grandes, tá? Tem mini burgers, olha essa barca. Pra você bater o papo com seus amigos de uma forma bem deliciosa, né, gente? Exatamente. E olha isso Olha pra isso. todo mundo, pô. Uau. Tipo, pra galera toda. Inclusive, Resenha Burger também tem rodízio de mini burgers. Tem cada coisa incrível, gente. Sem contar o nome dos hambúrgueres, que são bem... Ó, aqui eu tô tendo uma dificuldade. Produção. A produção é porque, gente, quem sabe faz ao vivo, você já sabe, né? Podcast é isso, o produtor vai aparecer aí. Vocês gostam de ver? Quem sabe faz ao vivo e gravando. Comer também é uma terapia, né? Olha isso daqui. Gente, eu vou fazer uma mídia, por favor, Pode. né? Olha isso, Resenha Burger, como respeitinho. sempre, representando. Ai, gente, ó. Que respeitinho, gente. Olha, esses anéisinhos também são tudo de bom. Olha os mini burgers, amiga. Baixaria tem aí no meio, viu? Tem muita baixaria aí rolando. Tem o Resenha. Tem vários hambúrguerzinhos, tá gente. Olha isso. Tão lindinhos. Meu filho vai amar um negocinho desse, assim, pequenininho. Nossa. Resenha Burger. Produção, vem aqui organizar. Ele fica de trás assim, ó. Pronto, aê! Depois de forrarmos nossos estômagos com Resenha Burger, a melhor larica de Lago de Freitas e região, vamos voltar também ao que interessa, né, Van? Vanessa, ela produz conteúdo todos os dias no Instagram. E são Reels, por exemplo, incríveis. Eu adoro, me divirto, porque ela apresenta o trabalho dela de uma maneira descontraída. E isso é muito massa, né? Porque E dá o charme dela, gente. isso, e também, tipo, isso daí faz com que prenda a atenção da gente. E que a gente veja... Entenda também, né, de uma forma divertida. Isso, e a gente, tipo, veja que, porra... eu preciso ser atendido por ela, porque se eu não fosse uma paciente dela, eu iria querer Não, Sabrine ser. me fala super bem de você. Ai, que E delícia. digo para minhas amigas quando eu falo, minha amiga, você tem que fazer terapia, velho. Eu tenho, inclusive, minha psicanalista é incrível. E é isso, ela desenvolvendo esses conteúdos
que eu acho super importante, né, Van? Quando foi que deu esse start em você, que você falou, poxa, eu preciso migrar também para as redes sociais, visando que você sempre fala que é uma pessoa tímida, que você foi se soltando no decorrer do tempo por causa dessa produção de conteúdo, né? Então, quando foi que você começou a ver que você precisava colocar o seu trabalho nas redes sociais? História engraçada, tá? Eita, Porque eu lá vem. queria... Gente, eu sabia, dentro de mim, eu sabia que eu queria trabalhar com redes sociais. Eu queria que a minha imagem, ela se propagasse, né, para outras pessoas. Só que tinha aquele lado, né? Aquele lado tímido. Até hoje, gente, desculpa, mas eu não sou aquela pessoa. Se eu apareço assim falando, eu me desenvolvi, né? Não aparecer na câmera. Mas não gravo na frente do meu marido. Jura? Meu, tem vergonha de Júlio? Tenho. Oh, Morro de meu vergonha. Deus. Não só dele, como de qualquer Não pessoa. parece, aqui mesmo você tá sendo assim, bem soltinha. Não gravo. Digamos. Gente, eu não pego. Vocês não vão me ver pegar o telefone. Simplesmente, tipo, oi, gente, tudo bem? Não consigo. Tem todo um Você preparo. começou a trabalhar isso, né? Uma necessidade, né? Aham. Mas, enfim, a gente veio conversando sobre isso. Era pandemia, né? Pandemia estourando, todo mundo em casa, aquele caos completo. Ai, sim. E a gente com muitas conversas, e aí um belo dia a gente tava conversando, eu e o Júnior, né? Sobre alguma coisa que virou uma discussão que gerou umas verdades na cara, assim, né? Tipo assim, você tem que falar e não sei o quê, até quando você vai adiar. A e cara aquilo. dele de apaixonado, gente, olhando pra mulher dele. Foi É muito impagável, fofinho. é tão lindo. Pena que as câmeras não pegam isso, mas velho. Ele tá com o olho brilhando. Que todo mundo tem um relacionamento assim, ó. Namore com alguém que olhe para você como o Júnior olha para a Vanessa, tá? Aí continue, amiga. E aí a gente discutindo sobre isso, né? E aquilo já martelando na minha cabeça, já pesando muito. Em contrapartida, né? Nada pra fazer, pandemia, a gente tava assistindo uma bendita de uma série, né? Um desenho tipo os Simpsons, assim. For Family. E aí, qual é o enredo dessa série? A mulher, ela é psicóloga. Começou, na verdade, uma faculdade de psicologia, mas ela conheceu o cara, sabe? Era o cara dos sonhos que tava estudando, né? Pra ser piloto de avião e aquele amor todo. E ela engravida. E nisso que ela engravida, ela acaba largando a faculdade de psicologia. Você, né, Vanessa? Sua história. Meu Deus. E emendou um filho, o segundo filho, o terceiro filho, e aquele caos, e o cara não conseguiu ser piloto. Trabalhava no aeroporto, mas não era piloto. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero essa história pra mim, eu não quero viver isso aqui, eu quero ser mais do que só mãe, porque até então eu tava sendo somente mãe. Que aí não é somente mãe, né? Porque um trabalho de mãe é muita coisa. Sim. Mas eu queria ter uma profissão. E aquilo tudo me pesando na conversa, a série me impactou de uma forma muito negativa, mas também me impulsionou muito a falar assim, olha, se você não quer isso pra você, você vai ter que fazer alguma coisa, né? Não basta só reclamar sobre a minha condição de vida se eu não tô fazendo nada pra mudar ela. E nem tudo vai vir de uma forma confortável, vai tirar a gente do nosso eixo, vai tirar a gente da nossa zona de conforto. E foi isso. O que é que eu fazia? Eu me trancava no quarto, gravava vários stories, né, e deixava salvo. Quando dava 6 horas da noite, eu chegava e postava a sequência, postava todos. E todos os dias eu fazia isso até eu começar a me sentir confortável, a estar gravando, a me desenvolver. Sempre eu posto no Instagram, né, tipo, o meu antes, né, e o meu depois, para as pessoas verem que nem tudo começa lindo, nem tudo começa maravilhoso, que tem todo um percurso, tem toda uma história. Hoje eu me assisto e falo assim, gente, que gostoso de me ouvir. Antes não, era aquela coisa robotizada. Oi, gente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas a prática leva à perfeição, né? A gente não nasce sendo blogueira, a gente não sabe sabendo de tudo, a gente se desenvolve com a nossa prática diária. E foi assim que eu comecei, né? Todos os dias eu postava incansavelmente, todos os domingos eu fazia todos os meus posts da semana, já tava certinho com horário. Organizava sua Eu semana. faço isso, juro. É muito importante, né, você ter essa organização É também. ótimo e otimiza seu tempo. Às vezes você até cria já o conteúdo. Sim. Eu gosto de fazer isso. Tipo, criar o conteúdo, tirar 2 dias do final de semana, cria o conteúdo e já deixa ali a data pronta pra ele soltar sozinho. Sim, isso é ótimo. É interessante, eu gosto muito. E sobre você se ver, Van, na série, meio que você se vê assim. Eu achei super É interessante. uma parada que você já me ensinou, que eu acho que é insight, né? Quando você Isso, percebe algo sem que alguém te fale. Uhum. E isso é muito foda, né? Você olhar e dizer, poxa, essa realidade aqui não é a que eu quero pra minha vida, sacou? Eu quero fazer diferente. Aí dá aquele estalo, né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu via muito algo que eu não queria pra mim, mas eu só fazia reclamar.
e eu não fazia nada para mudar aquele quadro. Então, eu tava desgostando daquela vivência. Claro, né, gente, que obviamente nem sempre a gente vai ter zero recurso de mudar, sacou? O que você tá vivendo. Às vezes você, infelizmente, tem que esperar só o tempo passar mesmo, não tem muito o que fazer. Sim, Como a gente já, tipo, conversou em várias sessões sobre isso. Faça o que você puder. Mas não fique parado, porque você não é árvore, não, pô. Você tá aí pra você se explorar, explorar o mundo. E é algo que você aprende também com terapia, né? A ter esse insight. E é massa que você aplicou pra si, né? Que é o mais importante, antes de qualquer atendimento, Sim. né? Gente, eu aplico tudo. Tudo que eu ensino pros meus pacientes, eu trago pra minha vida também, né? Por exemplo, agora eu tô no processo de tirar minha habilitação. Eita, meu Deus, tá com já mais numa motorizada de Salvador e região metropolitana. E, minha gente, a quantidade de pessoas que eu já atendi que em algum momento passou por essa experiência e o que eu falava pra eles, pra que aquilo fosse um suporte de enfrentamento, pra que eles passassem, se sentissem seguros. E aí eu fico aqui, difícil, ó. viu? Pra você aplicar Oxe, assim eu mesmo. fiquei nervosa, gente. Perdi na primeira vez na minha habilitação de carro. Por nervoso, porque eu fiz tudo Sim. certinho. Só que fica uma fileira de pessoas ali te Sim. julgando assim mesmo. Eu me vi nessa situação. E eu fui também, uma assim. das últimas, e todo mundo tava se julgando ao decorrer, né? Eu falei, meu Deus, a minha vez agora do purgatório. Gente, é uma humilhação pra gente tirar essa Mas habilitação, também viu? tudo é questão de controle, né? A gente precisa ter trabalhar a mente pra Sim. ter aquele autocontrole. Não deixar que aqueles pensamentos te vençam, É né? verdade. E a gente aprende, inclusive, quem é diagnosticado com ansiedade, por exemplo. Eu sou poxa, diagnosticada. Eu tinha crises É e bizarro. crises e crises de ansiedade e eu não sabia controlar. Então, Sim. a partir do momento que isso se tornava uma coisa grande, já partiu a ser síndrome do pânico. Eu não controlava tanto as minhas crises de ansiedade que já passava para outra síndrome, sacou? Então, tipo, era um problema desencadeando o outro até que eu consegui. Hoje em dia eu tenho ansiedade, mas eu consigo controlar. Eu falo, gente, eu tive uma crise aqui agora, só que eu tô naquele processo de me trabalhar para que essa crise não se transforme nesse outro transtorno que é a síndrome do pânico. E é complicado isso daí. Então é muito certeza. autocontrole, né, Vanessa? Quando a pessoa tem uma crise assim, em um lugar, em uma festa, às vezes você tá ali e você só quer sumir dali. Tem momentos que é assim, você não tem como fazer isso, sumir dali naquele momento. Então você tem que se trabalhar muito, né? Trabalhar a mente. Com a mente da certeza. gente é tudo. E esse assunto me interessa tanto porque quando eu era mais nova, eu sentia que tinha algo diferente em mim em relação a aprender. Na escola eu era péssima. E tipo assim, eu sentia que dentro de mim eu tinha tanto potencial que ninguém sabia extrair, nem eu, né? E aí eu comecei a estudar sobre, assim, psicologia. Comecei a ler livros, eu gosto muito de ler, né? É a única coisa que eu foco. Não consigo assistir filme, não consigo assistir série por causa do meu TDAH. Sou muito inquieta porque eu tenho ansiedade. Só que eu me interessei nova porque ninguém acreditava em mim. Minha mãe ouvia na escola que eu era meio aérea. E aí perguntava se eu tava bem, mas na escola antigamente não tinha esse suporte. Hoje, meu filho no maternal, a professora fala, ela sabe o que é TDAH, ela sabe todos os transtornos que porque podem antes, ter na um verdade, déficit, né? Antes era frescura, Frescura, de porrada, exato. Mina burra, não gosta de estudar. Eu Mimada, já fui chamada de desatenta, várias burra. vezes. E eu sempre fui muito, assim, ruim na escola. Não conseguia ter foco pra nada, né? E aí eu me diagnostiquei com TDAH. Não era nem na época viralizada. E aí eu tinha um amigo que era eu e ele, tipo, compartilhando as dores do nosso cotidiano. E foi aí que eu me interessei. Eu pensei em fazer psicologia na época. O que me deixou um pouco, assim, pra trás é porque eu nunca tive muito autocontrole emocionalmente falando, né? E hoje em dia eu com certeza faria, se eu tivesse tempo. Mas na época eu era muito nova, então aquilo me assustou de pensar que, nossa, eu vou ter que lidar. Eu não sei lidar com os meus problemas. Então foi o que me murchou. Então, assim, eu gostaria de saber de você, se você tem, assim, alguma história inusitada em relação ao TDAH. Que é algo que eu adoro falar sobre isso, porque é a minha vida, eu vivencio isso, sabe? E é isso que eu queria saber. Então, gente, hoje está sendo muito comum, né, as pessoas falarem sobre o TDAH. É isso. Antigamente era algo que era só falado um pouco na infância, né? Eu acho que quando o período do maternal mesmo, né, da aprendizagem, alfabetização, é que começa a se perceber um pouco sobre isso e é mais notório na infância. Mas hoje em dia
nós temos uma gama muito grande de adultos não diagnosticados com TDAH, né? Recentemente eu recebi um paciente que ele veio com outras questões, longe de ser TDAH, mas aí com aquela queixa de que, tipo, minha parceira tá reclamando, né, que eu esqueço, eu começo a fazer uma coisa, né? Tem alguns vídeos que eu acho muito engraçado na internet, que é o povo que, tipo, tá indo lavar os pratos, aí lembra que tem que ver alguma coisa no celular. Aí vai no celular, senta na cama e fica mexendo no celular. Eu toda. Aí lembra que tem que ir escovar o dente, vai escovar o dente, no meio de escovar o dente vai fazer uma outra coisa. E nunca conclui nada que começa. Sério? Eu tenho muito isso, eu até converso com o Jéssica, às vezes vou arrumar a casa, aí vou começar por partes. Só que eu tô no quarto, aí tipo, beleza, tirei as roupas do guarda-roupa pra dobrar. Aí eu vi algo que é da sala. Aí eu vou na sala, já comecei a arrumar a sala, já nem comecei o quarto, já tô na sala. Então, tipo, quando eu percebo, às vezes eu não consigo arrumar nada, porque eu tô querendo dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Não, e sabe o que é interessante disso tudo? É que, tipo assim, eu aprendi, eu não tinha como lidar com o TDAH na minha vida. E eu não podia, na época, pagar psiquiatra nem nada. Eu aprendi a me virar. E aí, o que é que eu aprendi, gente? Atividade física ajuda a regular a mente. Eu diminui demais. Real. Eu sou assim, diariamente. Mas minha cabeça não funciona se eu não fizer alguma atividade física, né? Hoje eu preciso. Tipo, eu preciso de terapia oficialmente. Eu sei disso. Inclusive, eu vou te procurar oficialmente também. Mas, assim, eu aprendi a colar coisas na parede, assim. É muito importante. Eu não tava nem aí, tipo, a forma... Eu sou muito organizada, desorganizada. Quem me conhece sabe que eu me esforço muito, sabe? E eu colo na parede, então são técnicas que, acho que uma pessoa de TDAH ajuda muito. Porque hoje em dia, como é normal, tem gente que fala, eu também tenho. Mas não vive a rotina de verdade de quem tem. Então se torna uma bobagem, sabe? As pessoas acham que isso, você tem, mas bola pra frente, faça o que todo mundo tem que fazer. Então acho que é um assunto que eu gosto muito de abordar, né? Sim, existe um esgotamento também físico e mental do TDAH, porque é muita coisa, né? Ele processa as coisas de uma forma muito rápida e muitas vezes não faz nada. E se sentem culpados, né, de não conseguir, às vezes é a própria mente ali auto-sabotando eles. Eu gosto muito, né? Geralmente eu sempre falo com os pacientes, olha, tenta manter uma disciplina de uma rotina, pega ali um planner e organiza o seu dia. O que você precisa fazer? E siga fielmente. Mesmo que você seja uma pessoa que não goste de rotina, mas entenda que, ou você vai viver de uma forma desorganizada, ou você vai seguir ali um roteirinho para que você tenha controle, ou pelo menos que você sinta que você está tendo controle sobre as coisas que você está fazendo. Porque muitas vezes você perde o controle ali da situação, porque é muita coisa, né? E o TDAH também tem o hiperfoco, tem aquela coisa que ele ama fazer e ele faz sem nem perceber que as horas estão passando, ficam ali por horas e... Júnior, você acabou de ser diagnosticou ele, foi... E aí, minha filha, outra Vanessa. história, viu? Vanessa, vamos entrar num assunto um pouquinho, vamos dizer assim, mais polêmico, porém, que eu julgo preciso, drogas. Hoje em dia, a gente que é jovem, né? Nós somos jovens. Pelo menos os lugares que eu frequento, eu não acredito que só eu que frequento, viu, gente? Porque eu já passei por vários lugares e já vi que o uso de droga é algo que, entre aspas, olhe bem, comum como eu falo. Tipo, tem muitas pessoas que fazem uso hoje em dia. Antigamente era algo muito mais inacessível, mais difícil. Hoje em dia, você vê pessoas vendendo isso em festas que a gente vai. Então, eu vejo uma problemática nisso, porque a gente sabe que o uso de droga, ele desencadeia vários transtornos mentais, psicológicos, disparam vários gatilhos que a pessoa, às vezes, nem sabe que tem aquilo ali, e do nada a pessoa se torna, às vezes, alguém que nem se reconhece. E o vício, né? Sem contar o vício. Então, você tem atendido muitos jovens que você observa que tem problemas e transtornos por conta de uso contínuo de droga, dependência química. E como é para você, tipo, lidar, né? Tentar fazer esse desmame, porque também é necessário fazer um desmame. Uma pessoa que é acostumada a usar aquela substância, o corpo sente também, seja qualquer substância, seja maconha, LSD ou outras, você sabe que tem que fazer o desmame. Então, como é essa experiência? Você já teve pacientes que conseguiram parar de usar definitivamente? Você vê uma melhora mesmo na pessoa, no pensamento dela, no dia a dia dela?
Olha, eu não tenho muitos. Na verdade, eu acho que eu não atendi nenhum paciente com problemas de dependência química, Sim. né? Geralmente, esses pacientes, eles acabam indo diretamente... Pra psiquiatra, né? Não só para psiquiatria, mas em relação a casas de reabilitação, entende? Então, eles não chegam primeiramente a mim, porque na maioria das vezes eles não reconhecem que aquilo é um vício, que aquilo é um problema, né? Então, às vezes, de uma forma compulsória, a família pega e leva, interna, né? Mas não chega muito. O que acontece muito, né, trabalhando na questão de vícios, a gente fala vícios em compras, né? Sim. Eu tenho muitas pessoas, né? Eu tenho alguns, na verdade, que a gente trabalha essa questão da compulsão por compras, né? E não só compras, mas compulsões também alimentares, que vem ali por conta da ansiedade, né? Algum problema mal resolvido que a pessoa tenta ressignificar de forma errada aquele vazio com alguma coisa que te preencha, mas é uma falsa ilusão de preenchimento, né? Porque às vezes a pessoa não se conhece, sabe? Não sabe o que é que tá, o que vai fazer da vida, aquele vazio, aquela sensação estranha e acha que, tipo, eu vou comprar um óculos. Vai preencher aquilo ali. Até preenche momentâneo, né, Van? Porque eu me preenchia muito com festas. Sim. Eu tinha um vazio muito grande e eu precisava todo final de semana, quando eu me via sozinha. Também. Me via sem a faculdade, sem o trabalho e me via só em casa, eu falava, não, eu vou enlouquecer se eu ficar aqui. Hoje eu já consigo me sentir muito melhor dentro de minha casa. Claro que tem toda uma fase e tudo, mas é isso. A gente às vezes tenta preencher vazios com coisas supérfluas, né? Sim. Com certeza. E é difícil de sair desse quadro, né? Porque você começa a criar um ritmo, né? Cada vez pior. Então, a gente começa com óculos, aí depois um celular, depois você tá comprando um carro, tá comprando um bocado de coisa, se enche de dívida e não consegue ali sanar nada disso. Nem só as dívidas, também como a sua questão emocional, que não anda muito bem. E assim também com a questão alimentar, né? Que a gente fala sobre comer as nossas emoções. A gente não trabalha as nossas emoções, mas numa crise de ansiedade tem gente que pega a geladeira e come tudo compulsoriamente e não enche. Você vê que não é fome, você não tá sentindo fome, não é fisiológico. Sim. É uma necessidade ali emocional que você não tá trabalhando legal. Então a gente tenta entender o que sentimentos são esses, quando é que você busca essa geladeira para comer, para saltar essas comidas. Então é todo um processo bem devagarzinho de conscientização. O paciente muitas vezes ele vai ter uma evolução, mas em algum momento ele também vai despencar, mas isso é normal, né? Nem sempre a gente vai manter ali aquele padrão, aquele ritmo. O importante é você saber que você tá tentando, que você tá correndo atrás. Sim. Vanessa, você tá analisando a gente? Sempre, Aqui, querida. eu tenho medo de conversar. Aí, às vezes, eu até penso no seu relacionamento, por exemplo, Júnior, você não se sente o tempo todo analisado, não, meu irmão? Não, tipo, é comum, Van, pra você... É claro que não é uma parada tipo, de julgamento, porque um analista, ele não vai ficar te julgando. Mas, Não. você julga, não, você analisa expressões faciais, se a gente tá nervosa ou não, se tá, aquela coisa tá confortável. Você tá analisando a gente nesse exato momento? Não, mas assim, eu observo. Eu observo com um pouco mais de cuidado, né? Por exemplo, um dia desse, o síndico do meu prédio veio me procurar, né? Todo tímido assim, né? Pra falar sobre terapia e tal. Ele sentado aí onde você tá, eu aqui, né? E eu olhando, porque eu olho no seu olho. Você vê que eu olho no seu olho pra que você sinta que eu tô prestando atenção em você. E ele, você tá me analisando já? Eu falei, não. Ficou encurralado, bichinho. Também nunca mais marcou a terapia. Oh, Deus, ele se sentiu acuado, gente. Mas, Vanessa, às vezes a gente tem isso, sabia? Tipo, às vezes eu falo assim, às vezes eu penso, eu falo, poxa, velho, eu vou falar isso pra Vanessa. Será que Vanessa vai me julgar, velho? O que Vanessa vai achar? Eu vou falar. Eu não tenho coragem de falar isso com Vanessa, não. Eu preciso externar isso pra ela, que é uma profissional, porque eu não vou conseguir, mesmo que eu consiga externar pra outras pessoas, talvez não tenha aquele entendimento. Mas é barril, a gente se sente. Eu me sinto super analisada. Quando eu tô falando na terapia, Vanessa tá assim, ó. Eu falo, oh, meu Deus, será que ela tá achando que é caô? Ô, gente, mas não é com um intuito negativo, não. É porque eu quero que você Não, sinta que eu é estou sim. aqui pra você, com você, pro que você precisar. Mas às vezes a pessoa, por exemplo, se souber o que eu faço, automaticamente vai achar que, tipo, eu já estou analisando ela. Eu não faço isso o tempo todo, não. Tipo assim, ai, meu Deus, qualquer pessoa que eu conheço eu já tô, tipo, estou te analisando. Castelando Não. você, viu? Mas eu presto atenção. Se for pessoas íntimas, por exemplo, amigos. Sim. Tá me contando uma história. Eu tô prestando atenção na história dele, não só como uma história qualquer, mas, tipo, todo desenrolar, Também, como isso ele é muito lida. legal. Entendeu? Tanto que quando ele pergunta a minha opinião, eu já vou dar uma opinião, tipo assim, olha, eu penso assim, tal e tal, de uma forma um pouco diferente, que a pessoa fala, porra, realmente, né?
poderia ter feito dessa forma. Sim. Mas meu amor ali, ele acha que eu analiso ele 100%, mas não é sempre não, meu querida. Deus! Mas eu analiso um bocado que eu sei. Ainda mais quando é mulher, Isso é interessante, viu? véi. Gente, que eu vou estudar, gente. Vou fazer uma psicanálise aí, só assim pra dar certo. Gente, vai oprimir o cara, amiga, não faça isso não. Eu encurralo mesmo. Ela é encurraladora. E a sua infância? Me fale mais sobre a sua infância. Antigamente eu fazia muito isso, mas hoje eu não faço faço mais. isso, gente. Mas eu acho bom, sabia? Eu adoro. Porque, tipo... Eu adoro entender, tipo assim, se o homem é um bom filho, isso pra mim conta muito. Porque ele vai como refletir no relacionamento. Nem sempre, viu, amiga? Porque, tipo, tem caras que são criados que, tipo, com muito amor, e crescem uns homens revoltados e violentos. Não, eu falo, tipo, como ele trata a mãe. Sim, como ele trata a mãe, tá entendendo? Aham. Isso aí é verdade. Vamos mudar de assunto aqui rapidinho pra uma polêmica, né? Que tá rolando na internet agora. Quero saber sua opinião, que é o transtorno de identidade, é o TDI? Isso, o transtorno dissociativo de identidade. Isso. Que era antigamente, né, o transtorno de múltiplas personalidades, né? Então, né, gente, é complicado porque, por exemplo, não só esse, mas, por exemplo, esses dias eu até postei isso no Instagram, que era uma menina que ela tinha... Ai, gente, eu não vou me lembrar o nome agora, eu vou até passar, depois eu volto pra isso. Foi no TikTok? Tem Ou foi várias. No Fantástico? Teve uma no Fantástico. Não, era um outro caso, era um outro transtorno. Mas voltando pra menina, depois eu volto pra esse. A questão do TDI, né, tomou uma proporção muito grande porque nas redes sociais tem muita gente falando que tem um bocado de transtorno. Números. Exato. E por ser curioso, porque querendo ou não, a gente assiste, por exemplo, os documentários, né, de serial killer, né, e começa a falar sobre a mente humana, a gente cria aquela curiosidade como se fosse algo que a gente não iria acessar nunca, que é tipo uma ficção, não faz parte do nosso contexto real, né? Tanto que, por exemplo, o filme Fragmentado, né, que ele, no caso, seria um paciente que teria, né, esse transtorno, a gente fica, meu Deus, como é que pode uma pessoa, né, ter tantas identidades num corpo só? Sim. Como é que funciona isso? Eu acho que isso é ficção. Terrivelmente de uma pessoa dessa, né, gente? Só que no caso da menina, né, no Fantástico, tanto ela quanto a outra, né, começaram a aparecer muitos fatos, né, muitos relatos que não aconteceram. Por exemplo, teve uma que falou que ela não teve um diagnóstico. Ela simplesmente, ela e as identidades dela, chegaram numa conclusão de que elas teriam TDI. Mas elas não passaram por uma consulta, não passaram por uma avaliação psiquiátrica, elas simplesmente acharam que tinham e pronto, eu tenho. Acabou lá. Né? Eu vi que tá rolando uma polêmica em relação a ela, dizendo que não são outras identidades, mas sim entidades e tudo mais, já puxa para um lado espiritual, mas sim. Bem estranho, né? Porque foram duas no Fantástico, né? A outra que acho que tinham mais identidades, por exemplo, ela tinha lá um laudozinho falando que ela tinha traços dissociativos. Isso não significa, eu falei logo no início aqui da nossa conversa, que traços não é diagnóstico, entendeu? Tem que ter uma elaboração. E para esse tipo de transtorno, é em média 2 anos, né? Então, não sei se vocês conhecem, mas aquela doutora Beatriz, que é psiquiatra, que ela escreveu vários livros muito famosos, eu gosto bastante dela. Imagine ela, que é grandiosa, falou que só atendeu um caso em toda a carreira dela. De tão raro que é. É isso que eu ia falar. É um transtorno raro, né? Isso. Tem algum outro transtorno que seja raro, assim, que pareça com esse? Vocês já ouviram no Tourette? Já. Vi no TikTok. Tá vendo? Aí, tá vendo? O TikTok tem... É uma bomba, uma arma na Tô dizendo, gente, papo de maluquice. Eu fico chocada lá. Eu saio de lá com 4 problemas na cabeça. Isso é muito perigoso. Tipo, não pra você, mas eu falo assim pra pessoas que não têm a mesma mentalidade da gente. E tem muitos jovens, muitos adolescentes. Sim, e eles se autoavaliam lá. E a gente fica sem saber o que é entretenimento, né? E o que é, de fato, um relato pessoal da vida da pessoa. Sim. Esse Tourette é o quê? Pronto. Agora que eu lembrei o nome, né? Foi isso que eu postei. Recentemente começou a aparecer várias informações, vários vídeos desse tipo de conteúdo, porque pra mim é normal aparecer, né? Sim. E aí tinha uma menina que ela estava em observação para Tourette. Ou seja, ela não era um diagnóstico, mas ela estava em observação. Mas ela tinha todos os traços, né? O que é o Tourette? São movimentos, não só corporais, mas também vocais, falas involuntárias. É aquelas pessoas que xingam
Do nada. Isso. Gente, eu vi um no TikTok que eu fiquei muito mal por ele, gente. Como é que lida com isso o dia todo? Até pra lavar, a mulher não pode lavar prato, não pode lavar faca. Porque do nada ela tá assim, do nada, Espasmos, tipo, começa a bater, dá murro. Dá murro. muito sério isso, Tem né, gente que Van? se mata sem querer quando tá com faca na mão, alguma coisa assim. Isso. É bem E é o pesado. dia todo isso, a pessoa passando. Mas tem nossa. tratamento, né, Vanessa? Tem remédio, tem tudo, né? Tem tratamento. Sim. Com medicamento, não só as terapias, para poder tentar entender o que foi que engatilhou a pessoa para que ela desenvolvesse isso, entendeu? Geralmente é sempre uma circunstância traumática que acaba desencadeando esses sintomas, né? Por exemplo, apareceu para mim umas 3 pessoas com a síndrome de Tourette, né? Dessas 3, apenas essa menina que estava em observação, que para mim fez todo sentido. Os outros 2, pô, parecia uma comédia, sabe? Vestida ali de um conteúdo sério, né? O xingamento em excesso. Você vê que, por exemplo, um dos meninos, eu até postei o vídeo dele, né? Ele tinha um enredo. E era um enredo engraçado. Não era um enredo ali com o intuito de, tipo assim, olha, gente, eu tô mostrando aqui como é, de fato, conviver com isso. Sim. E não é bem assim. Outro dia eu peguei um Uber e no banco de trás ele tinha uma plaquinha avisando que ele tinha síndrome e tal, se por acaso, né, ele falasse alguma coisa involuntariamente, que não era pra se importar. Nossa. Mas ele foi o trajeto todinho tranquilo. Não houve nada, né? E, por exemplo, no caso do Tourette, são momentos. Por exemplo, se eu passar por um momento muito angustiante, muito ansioso, ela vai ter muito mais tiques. Então, vai ser muito mais atos involuntários. Sim. Por exemplo, a menina do TDI, ela faz uma reunião na cabeça dela, onde todas as personalidades conversam. É como a gente aqui, sentamos aqui Divertidamente. e estamos conversando sobre isso. Isso não existe, gente. A troca de personalidade, ela é muito sutil. Às vezes você tá aqui conversando do nada, você foi no banheiro, quando voltou, você já voltou com um outro aspecto. Tá falando diferente, às vezes você prendeu o cabelo e você não percebe. O dela não, né? O dela é aquela coisa, Ela é bem muda gritante. a voz, muda o jeito, né? Eu E vi. não é bem assim, né? E ela falando que Eu vi, agora vai sentar fulana de tal aqui. Tipo, como se Achei fosse papo algo... de maluco. Como se fosse algo programado, tipo... Não, eu também achei bem estranho isso. Bem porque estranho. É isso quando se fala, tipo... Eu tiro por transtorno de bipolaridade. Eu tenho no meu cotidiano uma pessoa em específico da minha família que tem o transtorno de bipolaridade. E não é algo tipo assim, fechar a cara, não. Às vezes a pessoa tá aqui conversando com você, daqui a pouco a pessoa vai e já volta com outra expressão. É como se na mente dela ela já estivesse vivendo conflitos que fazem ela já... não quero esse hambúrguer, não. Tipo, uma pessoa começa a ficar do contra, então eu não acho que é algo programado. Agora eu vou usar minha outra personalidade. Eu também achei isso muito apelativo, sabe? E você tem uma amnésia dissociativa, ou seja, quando você assume uma outra personalidade, a outra geralmente não sabe. As personalidades, né, as identidades, elas não se reconhecem, elas não sabem quem é quem. Não, ela tá ali no corpo, tá vivendo, não, aqui sou eu, né? Se você fala, não, não é você não, aqui sou eu. Como assim tem outra pessoa? Você acha que tem algo espiritual ligado a isso, Vanessa? Ou você acha que é só transtorno mental mesmo? No caso dessa menina, Não, no contexto mesmo de uma pessoa que tem múltiplas personalidades. não tem. Eu vejo que não é uma questão espiritual, não. Tipo assim, eu acho que é interessante a gente separar um pouco as coisas, entendeu? Por isso que no caso dessa menina deveria ter uma avaliação muito mais minuciosa, né? Porque, por exemplo, ela tem vivências em terreiros de candomblé, né? A mãe dela é mãe de santo, então Sim. ela também... Eu vi isso. Ela recebe entidades, né? Então, até que Tudo ponto... que ver se essa confusão mental também não é devido a ela receber entidades e tal, e depois, sei lá, a mente dela trabalha de uma forma negativa referente a isso, né? Sim. Essa recepção também, que eu acho que, poxa, imagine, já deve ser muito difícil para uma pessoa tá sem conseguir controlar quem ela é. Sim. Sabe? Meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Tem um documentário, por exemplo, o filme Fragmentado é baseado em fatos reais. Existe uma pessoa que realmente tem essa quantidade de personalidades que nele tem, que é chamado Billy Milligan. Tem no Netflix, é muito interessante. Eu vou E assistir. existe um porquê dessa pessoa ter se fragmentado tanto, né? Tanto que eu falo pra todo mundo, ó, a infância, ela é fundamental, sabe? Toda criança, ela precisa Sim. ter uma ótima infância, porque é ali que se fragmenta a sua personalidade, é onde você consegue ter uma noção de quem sou eu, né? Quando tem umas pequenas rupturas ali na infância, seja pequenos traumas ou algumas coisas, isso pode acabar, né, entrando num pequeno déficit na fase adulta. Futuro. O Billy Milligan, ele passou por várias situações traumáticas na infância, sabe? Pai abusivo,
o pai cometeu suicídio e tudo mais. Então, foram muitas informações, foram muitas coisas que ele precisou criar essas identidades para poder lidar com algumas coisas, Pesado, entendeu? né? Então, não é algo que surge do nada. Você vê que a nossa mente, ela é importantíssima. Sim. O que é a ansiedade? Além de ser uma emoção extremamente necessária e fundamental, como todas as outras emoções, às vezes, quando a gente não tem um controle do que é certo e errado, ela ativa, né, de forma errada. Então, a gente precisa prestar atenção em tudo que o nosso corpo fala, que a nossa mente, ela produz, porque ela tá tentando ali, muitas vezes, nos proteger, né? A ansiedade é um sinal de alerta, tipo assim, olha, preste atenção nisso aqui, tá? Por isso que a gente sofre por antecipação, porque é um sinal errado naquele momento. Outra coisa, por exemplo, estou indo fazer a minha prova do Detran. Aí, eu me senti ansiosa, Sim. mão tremendo. Isso é normal. Normal, porque é algo que você já tá naquela expectativa, ao mesmo tempo você tem aquele receio de perder, então já é algo que engatilha isso. É palpável, é real. Eu não tô criando essa situação. Ela de fato tá acontecendo, então é normal. O meu corpo se programa para aquela situação, para aquele evento que vai acontecer. Vamos, você atende pessoas do Brasil, de vários lugares, né? E isso é devido ao atendimento online. Esse formato, eu acredito que é muito importante para pessoas como eu, como Jéssica e até como você também, porque nós somos 3 mães. A gente correria já total. tem uma correria. Eu não conseguiria me deslocar até um consultório para poder ter esse atendimento. Então, é muito confortável você parar no seu quarto, botou o celular aqui. Às vezes, Vanessa me atende, eu tô fazendo leite pra Valentina, ou tô dando uma madeira, ou tô botando alguma coisa pra ela assistir. Então, tipo, lógico que você prestando atenção, mas é massa essa flexibilidade, né? Você prefere o atendimento online, por isso também conhecer pessoas de outros lugares, essa experiência pra você. Te faz criar novas conexões, isso, né? Sim, gente, eu amo o online porque me permite estar em vários lugares sem sair de casa. Isso. Né? Eu tenho pacientes que estão fora do Brasil, né? Então, pra mim é muito interessante. Tem a questão do fuso horário, a gente ajeita direitinho, mas a gente conhece. Eu me sinto estando fora do país sem sair de casa, né? Porque eles mostram muito, né, de como é a vivência fora e tudo mais. Sim. E pra mim funciona e funciona também pros pacientes. Por exemplo, eu já consegui atender paciente quase 11 horas da noite, né? Coisa que se eu tivesse um consultório presencial não teria, né? Como é que eu vou sair tarde e tudo mais? O paciente também, se não tivesse um carro, pegasse um ônibus, como é que seria para poder se deslocar, né? É muito massa isso. E Vanessa, ó, gente, eu quero contar, eu vou tomar, amiga, a liberdade de contar algo sobre a sua vida, porque eu acho importante você pautar isso aqui, porque nós, seres humanos, nós temos já a mania de nos cobrar. E a gente também, muitas vezes, não tem a maturidade de entender que para tudo na nossa vida tem um tempo. Vanessa, eu conheço um pouco da história dela e ela fazia psicologia, mas ela engravidou no meio desse percurso de estudo e ela precisou parar um pouco de estudar para poder dar uma atenção à maternidade. E isso, querendo ou não, é algo que mexe totalmente com a gente, porque a gente está ali seguindo nosso sonho, já com nossas metas, e de repente vem algo, não somente um filho, tá, gente? Mas pode vir uma questão de saúde, ou uma mudança de cidade, ou algo que aconteceu na sua vida que necessite parar um pouco aquilo que você está fazendo. E é muito difícil, muitas vezes, a gente aceitar algo que a vida que impôs a gente, não foi uma escolha nossa. Então, como foi para você lidar com esse processo de saber esperar o momento de você conseguir terminar sua graduação e fazer outras coisas da sua vida, não somente ser a Vanessa mãe, sabe? Então, como foi esse processo para você, Vanessa? E o que é que você deixa de conselho para as pessoas que passam por fases que tem que dar uma pausa na sua profissão ou algo que ame e que tenha que parar, dar atenção a outra coisa e não tá sabendo lidar muito com isso? Qual conselho você deixa? Ai, gente, não foi fácil, assim, parar o que eu estava fazendo, porque eu me considerava uma mãe jovem, né? Eu tive bebê, eu tava com 23 anos. Sim. E eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu faço com isso aqui? É muita informação, né? E eu pelo menos, né, eu fui criada num meio onde muitas pessoas, né, adultas falavam, tipo assim, engravidar antes do tempo, você vai perder a sua vida, você não vai fazer mais nada, estragou a sua vida. E eu não queria estragar a minha vida, né? Eu queria manter aquilo tudo. Só que eu ainda tentei, né? Tipo assim, eu já fui pra faculdade com o Bernardo, no carrinho. Eu lembro disso. Assistia a aula, minha cunhada ficava com ele pra poder estudar.
Os 3 meses certinho, assim, Pós-parto. da licença maternidade, Sim. eu fiquei, depois eu já voltei correndo. Só que eu te digo, não é fácil, porque é cansativo, pô. Eu não posso, antigamente eu me comparava muito em relação às minhas amigas, tipo assim, pô, eu tô vendo as minhas amigas já formando e eu tô aqui com o bebê amamentando e parecia que nunca ia chegar a minha vez, que eu nunca ia conquistar, né, o que eu tenho hoje. E praticar a paciência foi algo desafiador pra mim, porque ao mesmo tempo que a gente quer o imediatismo, quero agora, né? com Mas certeza. a gente não Aí, tem eu o me formando agora. com meus amigos, aí tem aquela coisa, né? E não tem, né? E isso me doía muito. Até que eu tinha uma vizinha, isso lá em Aracaju, né? Que ela morava embaixo, e aí ela passou. Lá em Aracaju o pessoal tem essa mania, né? Se forma e eles fazem plaquinhas, pô. E estende em todo canto, na Caramba, porta velho. do prédio, nas É bem coisa de janelas. interior, né? Assim, fulano de tal, parabéns por passar em medicina. Isso, exatamente assim. E aí eu vi que ela tinha postado, ela tinha feito, né? Do parabéns, ela tinha passado na OAB. Aí um dia eu fui descer, quando eu tava subindo, ela tava na porta. Eu parei e dei os parabéns a ela e tudo mais. Aí ela me contou um pouco da história dela. E que eu parei e pensei assim, poxa, é a mesma história que a minha. Ela conseguiu, eu também vou conseguir, né? Vamos dar tempo ao tempo. Até hoje mesmo, esse dia eu tava caminhando e eu pensando assim, poxa, Beija fica sozinho no parquinho, né? Ele vai pro parquinho e a gente consegue fazer outras coisas. E a gente deseja tanto isso, né? Independência dos nossos Nossa. filhos. Ai, quando Bernardo estiver com não sei quantos anos, eu vou poder fazer isso. Só quando isso... E agora eu estou vivendo essa fase, né? Tipo assim, ter um pouco de independência e poder fazer as minhas coisas. Mas demoraram 5 anos para que isso acontecesse. Mas aconteceu. É um processo, né, Van? E a gente tem que entender que tudo leva um tempo. Não Nada é tem de como forma imediata. pular etapas, né? Não tem. tem. É aceitar mesmo e ter muita paciência. Hoje que ninguém tem mais paciência, né? Tudo tem que ser naquela hora, Imediatismo muito de todo rápido, mundo, resultados rápidos. Você começa a, digamos, a empreender, você já quer ter resultados em 2 meses de empreendimento. Não vai ter como, pô. Vai ter momentos que você vai dar muito bem, você que tem loja, né? Vai ter meses que você vai estar muito bem de faturamento e vai ter meses que, tipo... Exato, terrível, né? Mas isso não significa que você tá fracassando nem nada. É um momento, né? É assim como na terapia com os pacientes. Tem momentos que eu tô em alta, cheia de paciente. E tem momentos que, tipo, todo mundo vai saindo. Quando são esses momentos? Férias. Festa. São João e final de ano, é certo, todo mundo... Beijo. Beijo. Beijo, Pi. Vou destruir minha sanidade mental. Daqui a pouco eu Depois eu volto. volto com mais problemas para você resolver. É bem assim. E aí volta, isso cai, né, digamos assim, no meu faturamento, né, no que eu recebo também. Mas eu aprendi que isso é algo que vai acontecer sempre, né? E eu me preparo, né? No primeiro ano mesmo de atendimento, isso pra mim foi um baque. Falando, meu Deus do céu, e agora? Não vem mais ninguém. Mas depois eu entendi que não, que são momentos, né? A gente tem que ir estudando e vendo como as coisas funcionam e manter a paz. Se desesperar, muitas vezes não adianta em nada, né? Eu acho que a gente tem que parar, pensar racionalmente, entender e deixar as coisas fluírem, né? O que me ajudou muito nesse processo que eu tive que parar minha vida, que foi muito difícil, Vanessa sabe, nossa, muito difícil. Mas o que me ajudou muito foi eu ter amigas que passaram pelo mesmo que eu, porque é como ela falou, às vezes a gente se compara muito à vida do outro. E eu senti muito isso quando eu tive logo Valen, que a vida estava acontecendo para todo mundo e eu estava enfurnada dentro de uma casa, sucumbindo. Eu falava, Vanessa, todo mundo tá vivendo, eu estou morta, já tô Amiga, aqui. sabe qual foi minha sorte? Meu filho nasceu e a pandemia apareceu na mesma época. A minha nasceu na pandemia, já tava saindo na realidade. Então a Foi, galera já já tava tava viajando, a galera já tava, tipo, curtindo. E eu tava naquela, dentro É de difícil, casa. viu? Foi terrível. E ver meu corpo mudar. Então, A gente perde a nossa identidade por um tempo, quando a gente vive demais, aquele total. dia, todos os dias, a Todos mesma os coisa. dias. A rotina faz isso com a gente, né? A maternidade, ela muda A a maternidade- mulher completamente, pô. Eu acredito que a Vanessa que eu fui antes de Bernardo era uma, e quem eu Eu sou também. hoje, eu sou uma outra pessoa. Entre trancos e barrancos, eu acho que me ensinou muito, muitas coisas, por exemplo, paciência, né? Eu acho que a maternidade me ensinou muito sobre ser paciente. Não só com ele, mas também com a vida, né? Com todas as coisas que acontecem. Mas essa despersonalização, por exemplo, é algo muito real na maternidade. A gente não se reconhece, não reconhece corpo, não reconhece vida. E aí parece que a criança, ela tá sugando tudo seu, né? Tipo assim, eu não vivo por mim mais, eu vivo pela criança Eu só. falava muito isso pra Vanessa, eu chorava muito, porque eu dizia, Vanessa, eu não sei o que eu gosto de ouvir. Vanessa, eu não posso ouvir uma música em casa, porque eu não sei se eu gosto de rap, se eu gosto de trap, se eu gosto de eletrônica, ou se eu não quero ouvir nada. Eu não sei se eu gosto de barzinho, de show. Ai, eu vou morrer, eu não tô aguentando
falando mais, eu vou respira, aquela paciência que ela tem, mas tipo... Bem plena. E, gente, eu acho que quando você tá se sentindo nessa fase de perdida, não só na maternidade, né, que a gente pode se perder pelo caminho por diversas questões, seja por uma decepção amorosa, que você já é acostumada a fazer sempre tudo com aquela pessoa, e de repente você se vê sem aquela pessoa, ou uma mudança de cidade, ou até de trabalho, de emprego também. Então, é importante você, além de tudo, buscar uma ajuda de um profissional, porque muitas vezes a gente não consegue dar conta sozinho, a gente acaba adoecendo por causa disso. É isso, Vanessa? Com certeza, falou lindamente. Vanessa vai fazer um quadro rapidinho com você. Bate e né? volta. A gente vai perguntar algumas coisinhas pra Van, a gente vai te dizer uma palavra e você vai dizer o que vem na sua cabeça imediatamente, tá? Não Ai, vai meu ficar Deus. pensando, não. É bate e Sou volta. péssima dessas coisas rápidas, mas vá. Começa você, amiga. Casa. Aconchego. Filho, Vida. História. Longa e inspiradora. profissão, Amor. Coragem. Ir com medo. pacientes, Ai, eles são tudo. Não, fofinha, gente. Praia. Lazer. livro, Conhecimento. Tô na dúvida. Música. Prazer. Júnior. Amor. Oh, Ele tá lá. ele é fofinho. Boladonas. Empreendedoras. Amizade. Construção. Muito massa, velho. Vanessa é incrível. Psicologia. Empatia. Amém. É isso aí. Van, quantos anos você tem? E quantos anos de profissão você tem também? Tenho 28 e atendo há 3 anos. Poxa. Nesses 3 anos, assim, o que você diagnosticou mais nos seus pacientes? Um transtorno que você vê que é pertinente nos seus pacientes? Ansiedade, depressão, bipolaridade, ou o próprio TDAH? O que você vai mais ver que, tipo assim, realmente você vê que vem crescendo muito e é um mal que muitas pessoas têm, assim, de transtorno. Falando de transtorno de personalidade ou psicológico. Depressão. O TDAH também, por incrível que Sim. pareça. E olha que são pacientes que vêm por ansiedade. Não vem por conta do TDAH. Eu Foi o que observo. aconteceu comigo. Eu fui pro psiquiatra, inclusive. Desculpa te interromper, né? É porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui lá toda contente, assim. Tipo, já deixei assim, olha, eu tenho TDAH. não tem pra onde correr, eu só quero que você me diagnostique, sei lá o que, né? Diagnostique. Isso. E aí ele falou, primeiro, você tem ansiedade. Tá? A gente vai tratar a sua ansiedade, depois a gente vai ver se você realmente tem TDAH. Mas que já é um pouco nítido. Mas ele me deixou em choque, eu não esperava que eu tinha ansiedade. Eu achava, eu sou acelerada, eu sou assim, porque é o meu jeito, né? Então eu fui toda cabisbaixa, assim, ó. Com meus 1000 remédios que ele passou, gente. Ai, gente, eu fiquei em choque, viu? É uma jornada louca, mas... Mas vale a pena, né? Mas assim, ó, você ter alguma coisa não significa que você é, né? Muitas pessoas pegam um diagnóstico e vestem a camisa e ele é aquilo, Sim. né? Não, você tá em tratamento, mas você não é somente aquilo. Você não é Sim. somente aquele transtorno que você tem. Mas é interessante que, por exemplo, no TDAH, muitos pacientes desenvolvem ansiedade, né? Primeiro, não é a ansiedade que vem primeiro, é o TDAH que está ali, mas a pessoa não reconhece por conta de todas as circunstâncias do TDAH lhe causa ansiedade, né? Porque eu preciso fazer e não concluo, Sim. eu não estou produzindo na minha vida, e isso vem de quais os comportamentos que você está tendo, né? Que te impedem de fazer isso. E na maioria das vezes tem ali um TDAH um pouco mascaradinho, né? Oculto, alguns com hiperatividade, outros sem... E pra mim é massa. Quando eu observo, eu vejo que É massa, e- né? Aí você fala, poxa, eu sou uma psicanalista, pô. Consegui ver o que essa pessoa tem. Que massa. Vanessa, outra coisa, eu, como paciente sua, morro de medo de você me dar alta. Você sabe que é um terror. Não sei o que eu vou fazer da minha vida sem Vanessa, gente. Não existe Oh, meu Deus. minha vida sem terapia. Eu não consigo enxergar. Então, você acha que é algo que seus pacientes têm medo? Ou você vê como, tipo assim, uma coisa de orgulho seu também como profissional e dele por ver a evolução
dele nesse processo e dizer, poxa, tô de alta, então eu tô bem de nesse quebrada. momento pra poder seguir minha vida e aplicar tudo que eu aprendi em terapia no meu cotidiano. Você acha que tem muito medo ou uma questão de, tipo, realização pessoal, conseguir me entender e seguir minha jornada sem uma ajuda psicológica? Dentro da psicanálise, a gente não trabalha tanto com a alta, né? Porque eu acho que o indivíduo ele vai ter diversas circunstâncias, várias situações que talvez ele tenha dificuldade de lidar e que a análise, a terapia seja fundamental. Mas tem momentos que eu percebo que, tipo assim, por que eu vou manter um paciente que já tem mantido uma frequência estável, não tem nada acontecendo, não é para ele vir para terapia para me atualizar da semana dele. Não. É para realmente a gente trabalhar demandas e tudo mais. Quando eu vejo que, tipo, tá sendo só sessões onde a pessoa está só me atualizando da semana, eu falo, olha, que tal a gente dar uma pausa, né? Vai viver e aplicar o que a gente já aprendeu legal, aqui. Né? Qualquer Minha meta, coisa, gente. Qualquer coisa você volta. Para mim, a volta do paciente, assim como a saída dele, é muito natural. Porque vai ter vários momentos, né? Às vezes ele conseguiu já trabalhar as demandas, por exemplo, foi um fim de um relacionamento. Né? Vem ali porque terminou o relacionamento, não tá sabendo lidar com aquilo. E a gente trabalha, né? Ressignifica aquilo, a pessoa tá bem. Pronto. Superou, segue o baile. Pode ir. Mas possa ser que daqui a 5 meses ou até mesmo um ano a pessoa volte e fale, Vano, aconteceu isso, isso e isso, eu não tô sabendo lidar, eu preciso de uma ajuda. Aí a gente volta. Como já aconteceu, o meu primeiro paciente, eu atendi ele na supervisão. E aí, quando acabou a supervisão, período de supervisão, eu falei que eu iria finalizar com ele, né? Porque era só pra o curso mesmo. E aí, beleza, depois de um tempo ele voltou, né? E aí eu já estava formada, e aí ele veio pra fazer a consulta paga mesmo, né? Que na época eu fiz de graça, né? Porque como era supervisão. Sim. E aí ele veio pagando, e aí beleza, né? Trabalhamos mais um pouco. Ele foi seu primeiro cliente da vida? Da vida. Caramba, massa. e seu primeiro cliente também pago? Não, né? Oi? Ele também foi seu primeiro cliente, tipo, Pago, pagando não, a terapia? não. Só o da sua vida mesmo. Da minha vida. E até hoje ele tá comigo. Oh, é mesmo? Vai e volta, assim, a gente trabalha. Às vezes ele peca em uma coisa, a gente já falou sobre isso, né? Pense melhor, veja. Então, assim, vai ter esse ping-pong, né? De vai e volta, assim. Tem paciente que morre de medo de ter alta, né? Mas aí eu fico com um pouco de medo, por exemplo, de, tipo assim, não cria uma dependência na terapia. Né? A terapia é um momento para que você trabalhe as suas demandas, né? E você tenha autonomia. Na verdade, é para você ter autonomia sobre você, porque quando você atinge o seu autoconhecimento, você não vive mais beirando o medo de dizer não ou desapontar o outro. Você se conhece, você sabe o que você quer para você, das suas escolhas. Então, não é para ser uma dependência, mas tem esse medo, né? De, tipo assim, não ter aquele espaço. Porque, às vezes, a terapia é o único lugar que um indivíduo vai ter seguro pra falar. É a única pessoa, o terapeuta... Que não vai ser julgada, não vai ter medo do julgamento também, né? Que a gente tem muito medo de se expressar muitas vezes com o outro, porque muitas vezes a pessoa usa aquilo ali numa situação e joga na sua cara, Exato. ou usa aquilo ali pra te ferir, e é muito ruim. Sim. E a terapia é o meu lugar seguro também mesmo, Vanessa. O indivíduo acaba, né, o terapeuta acaba sendo essa pessoa de segurança, a única pessoa. Então, às vezes, quando é um paciente que realmente, olha, eu não tenho ninguém, né? E você percebe que é uma pessoa meio que solitária e tudo mais, que no ambiente dela familiar ou laboral, por exemplo, não tem ninguém. Então, realmente, ali é o conforto dela. Não tem por que eu tirar aquilo, né? Eu vou manter Hoje aquilo. é capaz da pessoa adoecer mais ainda, Sim, né? Com De certeza. não ter você. Vanessa, um conselho que você deixa aí pra todo mundo, como psicanalista, algo que você quer falar como profissional, deixar um conselho, algo para as pessoas que estão nos assistindo agora. Gente, não tenha medo de serem vocês. Dizer não é tão importante quanto dizer sim. Muitas vezes a gente peca muito em achar que eu preciso agradar todo mundo. Solidão e solitude é coisas totalmente distintas. Não estar junto de muitas pessoas não significa que você não é amada, que você não é querida. E que muitas vezes alguns ciclos eles precisam e devem ser encerrados para que novos aconteçam, para que novas coisas cheguem. Eu tô quase chorando aqui, de verdade, falando. Novas coisas cheguem para vocês. Não se arrependa, não tenham medo, porque muitas vezes a gente deixa de ter. Eu acho que é melhor a gente se arrepender daquilo que a gente fez do que morrer no e se. Porque a gente fica muito no e se. E se eu conseguir? E se eu não passar? E se eu não chegar? Sim. Tenta, pelo menos, né? Corra atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, vale a pena.
né? Às vezes o preço pode ser muito alto, mas a colheita vai ser muito mais satisfatória. É verdade, Que né? linda. Ela é maravilhosa. Eu tô com o olho cheio de lágrima aqui. Até porque a vida... Eu aprendi isso com Vanessa, que a vida é uma construção, né? Você, muitas vezes, claro que às vezes a gente dá uma sorte na vida de algo, tipo, vir nas nossas mãos e, porra, que massa, mas tem coisas que a gente precisa construir. Então, eu aplico isso aqui também no podcast. Pra mim é uma escalada também. Eu aprendi isso na terapia. Porque antigamente eu era aquela pessoa de desistir muito fácil do que eu achava que, ai, velho, não vou conseguir não, deixa pra lá. Hoje em dia eu sou uma pessoa, claro que a gente não tem que persistir em algo que a gente vê que não dá certo Mas mesmo. é uma construção. Mas você entende que, tipo assim, poxa, eu vou tentar, velho, vamos até onde der, a gente vai fazer valer. Com tudo na nossa vida, com relacionamento tem que até um arriscar. certo ponto, com o nossas questões profissionais, né? Então, gente, a terapia, eu falo isso porque é sério, a terapia me ensinou tantas coisas. A terapia me salvou de mim mesma também. A terapia, ela me fez amadurecer também. Ouvir o outro, saber me expressar. Eu vou sair daqui determinada, gente. Eu quase choro, porque Vamos marcar, por favor. realmente é algo que mexe muito comigo. Eu tenho muita gratidão, Vanessa, a você, principalmente porque você me acolheu num momento que a gente sabe que era um momento que eu me vi só mesmo, um momento que eu me vi sem chão. E já teve momentos de, tipo, Vanessa olhar pra mim e dizer, Sabrine, sua evolução tá linda até aqui, parabéns por isso. E, tipo, de eu me sentir orgulhosa por mim e grata a você como profissional por eu conseguir estar construindo a mulher, a pessoa, a amiga, a mãe, que eu sempre quis ser. Entendeu? Então, gente, façam terapia. Todo mundo eu indico Vanessa, porque não é só porque é minha psicanalista. É porque ela é uma profissional incrível. E todo mundo, graças a Deus, que eu indiquei ela, fala a mesma coisa. Tenho vários amigos e amigas que não se identificavam com psicanalista, com psicólogo nenhum. E eu indiquei Vanessa e até hoje faz terapia com ela. Então, tipo, ela é maravilhosa mesmo, gente. Vão marcar a consulta de vocês. Todo mundo precisa cuidar da cabecinha, porque se Todo isso mundo aqui aí, não viu, funciona gente? bem, É. nada vai dar certo na sua Nada, vida. é de véi. dentro A pra gente fora, né? precisa realmente É. se cuidar. Porque quando... pode observar como você tá mal aqui, triste, ou se sentindo, tipo, As muito coisas não estressada. funcionam como deveriam. Sim. Cabeça sobrecarregada, nem seu trabalho você consegue desempenhar bem. Então dá uma pausa, vê, se autoanalisa de fato e vai pra Vanessa. O arroba dela vai ficar A aqui. publi, ó, de milhões. Ô, mas é Arrasou, sério. Pode cara. chamar o help aí, gente, que eu estou pronta. Eu tentei vir de amarelo hoje, né? Mas como a gente tá em setembro, né? Em campanha, o Setembro Amarelo. Eu acho que é mês pra gente refletir muito, né? Que saúde mental não é só nesses momentos que existem campanhas, né? Mas eu acho que é fundamental também toda a vida, né? A gente tem empatia com o outro, com a dor do outro. Não é porque não tá doendo em você que no outro não tá doendo, não, né? Às vezes pode ser muito banal, tipo, ai, não acredito, você tá sofrendo por isso aqui. Tá, mas pra ele tá doendo, né? O outro tá doendo. E você não pode minimizar a dor do outro achando que, tipo, é besteira. Porque o outro vai tentar achar o besteira nessa fala e não tem. Não vai conseguir. A dor vai permanecer ali, né? Então, você tem que reconhecer a sua dor, que a sua dor é individual, não é igual à dor do outro. Né? Então, se cuidem, marquem terapia, gente, é fundamental. Com certeza. Van está Foi muito muito feliz bom, de te receber aqui. Eu tenho tanta coisa ainda pra falar, mas isso vai ser assunto para outro podcast que com certeza a gente vai Foi ter, né, muito amiga? bom te conhecer. Obrigada, de gente. verdade, eu vou marcar minha terapia. Me senti acolhida, gente. Eu me Tá senti vendo? aqui em uma terapia de verdade. Fiquei tão quietinha como nunca, só. Castelano, né, amiga? Avancei aqui as feras, ela tá todo mundo calminha, quietinha. Foi mesmo. Foi necessário. Eu tava aqui, ó, eu mesma tomei os energéticos, eu tava aqui acelerada agora. Foi um prazer, de Vanessa, verdade. muito obrigada por Obrigada, aceitar esse gente. convite. Eu acho fundamental os temas que a gente abordou aqui, né? Porque a gente sabe, como a gente já falou várias vezes, né, amiga? A mente, a nossa cabeça é o centro de tudo. Se a gente não tá bem aqui, não vai funcionar nada mesmo. Então, com certeza. seu trabalho é incrível, Vanessa. Parabéns, porque eu sei que você salva vidas todos os dias, certo? Você é uma pessoa que acolhe pessoas que estão se sentindo no fundo do Sim, poço. com certeza. Falo com propriedade, vou bater na tecla mesmo, gente. Porque, real, eu sou uma dessas pessoas que eu já me senti no fundo do poço várias vezes e eu tive essa ajuda de Vanessa, que é uma profissional, e eu consegui sair daquilo ali, consegui ver uma luz onde não existia. Não, com certeza. E é muito bom a gente estar aqui falando sobre algo tão importante. Eu tô
com o coração, assim, bem quentinho, Eu gente. também. Porque é um assunto que a gente tá na fase de mudar as coisas e mostrar a realidade da saúde mental. E fazer parte disso é muito satisfatório, principalmente com a mulher com um conhecimento e um trabalho incrível. E tão só jovem, assim, né? Também, mãe como a gente. Mãe, então a gente identifica. sabe, né? Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, meninas. Passou tão rapidinho. Muito Passou rápido. Eu rápido. tava aqui já, quando eu olhei, eu falei, não é possível, que já tá acabando, eu tenho tanta coisa pra perguntar ainda. Muito obrigada, Van. Nada, Volte gente. sempre. Muito obrigada. Que bom que você se sentiu em casa. E é isso, gente. Onde é que a galera te acha? Gente, pode me procurar, eu uso muito mais o Instagram, né? Eu acho que é a rede principal que eu uso. Então, podem me seguir lá, vanessasantos.pc. Manda lá uma mensagem. Eu sempre abro caixinha de perguntas, gente, porque eu acho que a Todo dúvida dia. de um é a dúvida do outro. Às vezes você pode ficar com vergonha de me perguntar e uma pessoa vai lá e pergunta. Então não deixe de perguntar, porque você se ajuda e ajuda o coleguinha que também tá ali precisando e às vezes não pergunta por vergonha, né? Então, assim, manda mensagem. Eu sempre respondo todo mundo com toda a paciência do mundo. Até sonho ela decifra, mulher. Ela bota assim, ó, olha, significado dos sonhos. Tudo manda pra aí. mim. É sério, porque, tipo, Gente! tem muito do que a gente pensa no nosso Sim, cotidiano. eu tenho sonhos loucos. Se prepare. viu? Mas não é o Google que vai te dizer a interpretação do seu sonho, não, tá? Existe todo um porquê. Até sonho, pra você ver que até sonho faz parte da adorei. psicanálise, porque é muito do que a gente vivenciou no nosso dia, ou uma fase que a gente tá vivendo, ou algum gatilho da nossa própria mente, do nosso subconsciente. Estou aprendendo tudo isso com Vanessa, tá querido? Nosso inconsciente, é o momento que o nosso inconsciente, ele fala, né? Que o nosso inconsciente é onde tá tudo aquilo que a gente Gente, eu tô reprime. chocada, eu tô adorando. Eu pesquiso tanto no Google. Eu falo, não é possível não, gente. Eu vou lá no Google, ó. É isso, Não. Van. Muito obrigada, Obrigada a Van. Seu trabalho é vocês. incrível. Eu continuo nas redes sociais mesmo, porque isso daí é muito bom. Eu abro meu Insta e vejo lá várias frases motivacionais dela também, que dão todo sentido. Massa. E, gente, agradecer novamente ao Resenha Burger, que está aqui presente em todas as nossas resenhas. Seja uma resenha mais séria, como foi com Vanessa. Muito seja top, muito mais top. descontraído, como os cantores lá que a gente, né, sempre entrevista. Eles representam, vocês viram aqui, né? Tem barca. Muita resenha, muita baixaria. Muita baixaria. Muito babado. Muito muito babado. Então, Resenha Burger, vocês vão ver aqui o QR Code. Fortaleceram total. Demais, como sempre. A The Glow Story, que é uma loja de streetwear, com peças únicas pra você arrasar no seu rolê, sem ter ninguém com a mesma roupa que você, né? Quem gosta de chegar no rolê, amiga, e você vê uma pessoa trajada com a mesma roupa que você, não dá. Então, vai aqui, QR Code, The Glow Story, gente, e comprem muito. E a Lala Gang Story, né, Poxa. gente? Se você entende de moda, você vai entender que a Lala precisa estar com você. De fato, é só você clicar aqui, tocar aqui. Bota a câmera no QR Code. E é isso aí, galera. Tamo Obrigada, junto. gente, pela audiência. Mais um EP aqui maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido. Continuem nos acompanhando nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal. Aí, vem ficar segue a boladão com gente, vem né, acompanhar amiga? as nossas aventuras, né? Que esse podcast é cheio de loucura. E é isso, ó. Beijo. Tamo junto, boladinhos e boladinhas. Até a próxima.